Apocalipse capítulo 3, dos versículos de 1 a 6, fala da carta à igreja de Sardes. Jesus Cristo deu essa missão ao apóstolo João para que ele enviasse 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E a igreja de Sardes, essa região hoje, ela fica ali na Turquia, mas foi uma igreja assim muito relevante naquele tempo, no tempo em que estava o apóstolo João, provavelmente no ano 95, depois de Cristo. Fazia mais ou menos uns 30 anos, que Jesus já tinha morrido. Então, esse período que João recebe do Senhor Jesus essa missão, essa igreja, era uma igreja importante, E o texto, ele não é só literal, Essa igreja, essa mensagem não era apenas para aquela igreja, mas ela também representa uma mensagem a toda a igreja, no aspecto universal. E também, eu acredito nisso, que ela fala sobre 7 qualidades de crentes, Essas 7 igrejas da Ásia. Bem, então vamos aqui especificamente falar sobre essa carta à igreja de Sardes. Bem, essa igreja de Sardes, ela provavelmente foi fundada pelo apóstolo Paulo. Nós não temos muitos registros bíblicos, que fala sobre essa igreja, mas é fato que ali havia um número muito grande de judeus, convertidos, ao Senhor Jesus. Então diz assim, ao anjo da igreja, ou seja, esse anjo aqui, ele é um ministro, o líder da igreja, podemos entender que é o pastor da igreja, que está em Sardes escreve, ou seja, aquele que cuida da igreja, que protege, que apacenta ali. Isto diz o que tem, os 7 Espíritos de Deus. Então, isto diz, Jesus está dizendo, falando dele mesmo. E esses 7 Espíritos de Deus aqui, eu acredito ser a descrição simbólica do Espírito Santo, esse Espírito sétuplo de Deus, que fala lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. São as 7 lâmpadas que estão diante do trono de Deus. Então, fala que Jesus, ele tem, esses 7 Espíritos de Deus. E ele também tem as 7 estrelas, que essas 7 estrelas são esses 7 ministros que estão, cada um, nessas igrejas da Ásia. Aí Jesus diz, para Sardes, conheço as tuas obras, eu conheço os teus frutos, aquilo que você produz. Então, Jesus, ele está, contemplando cada igreja, cada crente. E ele diz aqui que tens nome de que vives e estás morto. Então, assim, essa igreja, ela possui as suas obras, mortas. Mas só que Jesus, ele vai muito além de obras aqui. Jesus está querendo tratar aqui a questão de uma vida de aparência, É uma igreja que ela vive para se mostrar, algo que ela adquiriu, com o tempo, uma fama, uma boa reputação, esse sucesso na espiritualidade, talvez por algum tempo passado, mas que ela veio a se perder no meio do caminho. Eu acredito nesse entendimento. Então, aqui fala que essa igreja estava sendo reprovada, diante de Deus. Aqui Jesus até fala para os fariseus, em Mateus, no capítulo 23, nos faz lembrar também das atitudes dessa igreja, uma caiadura bela, mas o interior cheio de quê? De mortos, acúmulo de mortos. Então mostra que as pessoas que fazem parte dessa igreja, ou esse tipo de crente, ela
dentro de si, por fora, né, toda aquela aparência bonita de espiritualidade, mas por dentro não é isso, né? Já deixou de viver a prática verdadeira do evangelho, né, das boas obras há muito tempo. Né? Então aqui ele está dizendo, né, e aqueles que vivem, né, dessa igreja, que não se contaminaram, já não estão suportando mais o mau cheiro, né, por causa da podridão moral e espiritual das pessoas, né, da maioria que está ali dentro daquela igreja. Então assim, é um assunto muito sério, que fala de uma igreja hipócrita, né? Jesus usou essa palavra dura, né, ali em Mateus capítulo 23, com os fariseus. Então é a mesma coisa aqui, né, com a igreja. E é um tipo de igreja, né, que faz as pessoas acreditarem de que de que essa igreja ainda representa o reino de Deus na terra. Né? Ela faz de engano. Por causa do quê? Da sua fama. Né? Ela vive de aparências. Então ele segue o texto aqui dizendo: ser vigilante. Jesus está falando. O que ele está querendo dizer? Olha, seja cuidadoso, atento com a sua vida espiritual, né? Cauteloso. Satanás quer destruir vocês. Abra os seus olhos para que vocês vejam as mentiras que estão rodeando a sua vida. Aí Jesus fala e confirma os restantes que estavam para morrer, né? Aqueles que estavam para morrer espiritualmente. Né? Mas é interessante que aqui Jesus ele revela, né, uma esperança de uma reviravolta, né? Porque ele fala, olha, confirma os que estavam para morrer. Então Jesus manifesta essa esperança de que pode acontecer uma mudança nessa igreja. Então ele diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Né? E se lembrar aqui é o quê? Do conhecimento da verdade. Né? Da palavra da verdade. Lembra disso, vocês têm recebido da minha parte. Né? Só que antes aqui está dizendo assim: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então está falando de desleixo. Né? Tá falando aqui de que pessoas ali fazem a obra do Senhor relaxadamente. Então os seus sacrifícios ali são rejeitados. Quando tem algum tipo de sacrifício, né? Então aqui está dizendo, depois de ter recebido, né, a palavra da verdade, então guarda-o. Jesus está dizendo assim: guarda no coração. Quando nós guardamos a palavra de Deus no coração, o conhecimento, né, da palavra de Deus, então faz com que as nossas atitudes elas comecem a manifestar, né, conforme aquilo que o Senhor nos revelou. Né? Então, nós começamos ao quê? As nossas atitudes elas ficam baseadas na vontade de Deus. Então está dizendo aqui: arrepende-te. Então uma necessidade urgente de mudança. Se não vigiares, ou seja, se você continuar sendo negligente com a sua vida espiritual, virei sobre ti como um ladrão, né, de surpresa, sem avisar. E não saberás a que hora sobre ti virei, né? Ou seja, sobre o tempo da vida. A hora aqui fala sobre o tempo da vida. Poucas pessoas confirmam, né, que não existem poucas pessoas nessa igreja que não contaminaram as suas vestes, né? Tá dizendo o texto. Ou seja, elas não praticaram a iniquidade, o pecado, a impureza, né? Veste fala sobre seus atos de justiça. Então, são pessoas que não se contaminaram com o mal, né? Com o engano, com o pecado, com o erro. E diz, e comigo andarão de branco, né? Esse branco aqui representa a alma, né? Eles vão andar em pureza, em santidade, em retidão, né? Porquanto são dignas disso. Então essas pessoas elas mereceram por suas boas atitudes,
né, se tornaram adequadas para se vestirem de branco. Lembrando, né, é literal aqui, mas existe uma mensagem por trás, né, daquilo que é literal. Então, Jesus diz, olha, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Né? E o livro da vida que é o registro dos salvos, né? O memorial daqueles que hão de herdar a vida eterna. E confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos anjos. Então está dizendo aqui que Jesus vai honrar essas pessoas, né? Nós sabemos que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, mas ele honra os seus filhos, né? O trabalho, o esforço, a dedicação, a fidelidade, Deus, ele honra. Aqui Jesus está dizendo, eu vou honrá-los, eu vou confessar que conheço cada um de vocês. Então diz aqui, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então o ouvido, né? Ele tá ligado assim essa questão da área do entendimento, né? Do aprendizado espiritual, da sensibilidade espiritual. Então tá dizendo aqui que é uma exortação, né, para que a mensagem que está sendo anunciada ela seja assimilada. Né? Olha, vocês precisam entender isso que está sendo anunciado, mas que vocês precisam aprender, né, e pôr em prática essas lições, né? Então, quando a gente começa a estudar e termina aqui, né, essa carta de Sardes, e quando nós vamos assim estudar, né, essa parte geográfica ali, né, na Turquia, onde estava, né, esses cristãos ali, nós vemos que hoje aquela região da cidade de Sardes é só ruínas, né? E quando eu penso, né, nessas ruínas, eu fico imaginando assim, né, nós, né, que somos cristãos aqui no Brasil, o que nós esperamos, né? Nos tornar ruínas como foi a igreja de Sardes, né? Ou vamos verdadeiramente fazer a diferença, né? Não buscar uma glória para um país, né? Levantar uma bandeira em si, não é isso, né? Nós levantamos a bandeira do reino de Deus, mas será se nós queremos deixar vazio o nosso lugar? Porque Sardes recebeu tanto do Senhor. Eu prefiro acreditar que esses cristãos, eles tiveram que migrar, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Mas o fato é que naquela localidade ali, né, hoje nós encontramos ruínas. Então, eu quero finalizar, né, esse breve estudo aqui. Em Efésios capítulo 5, 14, fala algo muito importante, né, que está ligado a essas obras, né, da igreja de Sardes, que fala sobre a igreja morta. Diz assim, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Né? É importante se levantar, reconhecer o estado que está, abrir os olhos, e mudar as suas atitudes. Amém?